nossos amigos navegantes. É gratificante estarmos mais uma noite juntamente com vocês. Nessa noite nós estamos com o nosso amigo, irmão, pastor, missionário Lelis Romão. Boa noite, missionário Lelis. Boa noite, pastor Rossan. Para mim é uma alegria estar com o pastor Rossan aqui. Esse podcast, Estúdio 304, para juntos nos alegrarmos na presença de Deus. É isso aí, no caminho, podcast No Caminho, a gente conversa. Está conosco também nosso missionário Lelis, trouxe o pajem evangelista Wesley Garcia. Amém. Deus em Cristo os abençoe, meus irmãos. Que você tenha uma noite abençoada, que você seja edificado através desse podcast que Deus colocou na vida do pastor Rossan. Seja edificado esta noite, em nome de Jesus. Amém. O sobrenome diz tudo. O evangelista Wesley, ele é neto do saudoso pastor José Garcia. Quem não conheceu? Na cidade de Osasco e outros estados. Que Deus possa abençoar a nossa noite grandemente. E vamos para a nossa conversa, no caminho. No caminho, que é Cristo, nós conversamos. Os nossos companheiros de conversa. Missionário Lelis, de um bom tempo, vem aí pregando o evangelho do reino para a glória de Deus. Tenho algumas curiosidades para ser tiradas aqui nessa noite. Como foi o seu encontro com Cristo, missionário Lelis? Quanto tempo? Como que foi? Nos diga aí alguma coisa da sua experiência. Bom, eu tive encontro com Cristo em 97, né? Onde Deus me alcançou pela pessoa de Jesus Cristo. E daí estamos fazendo a obra de Deus. Certo. E a sua primeira pregação? Lembra-se? Já tem um bom tempo. Eu lembro que o primeiro convite que eu tive para ministrar a palavra de Deus foi em Santos, pertinho. Eu ainda bem novo convertido. Na época até o meu pastor ficou meio receoso de me liberar, dizendo que eu estava muito novo para sair pregando. E pela bondade de Deus foi eu, pastor Valdemar, pastor Mauro, e Deus fez uma obra extraordinária, salvando uma vida e libertando naquela noite para a glória de Deus. Que benção. Tinha quantos anos? 18 aninhos de idade. 18 anos. Quase na fase do exército. É isso aí. Já tinha inserido, né, as fileiras do Exército Celestial para trabalhar para Cristo. E a sua primeira viagem missionária? Então, a primeira pregação minha foi essa, né? Primeira viagem foi a primeira que eu fiz, viagem. né? A primeira pregação na sua igreja local. Aí tem muito Tem mais tempo ainda. ainda. Porque teve encontro com Cristo com quantos anos, mais ou menos? Na faixa dos 17 anos. 17 anos. Tá certo. E a sua última viagem missionária? Não a última pregação, né, nas igrejas, eu digo viagem missionária em outros estados. A mais recente. Então, recentemente agora, pela bondade de Deus, estivemos viajando ali na cidade de Apiaí. Eu e o meu sobrinho evangelista Wesley Garcia. E tivemos experiências extraordinárias. E ali, pela bondade de Deus, Deus curou, literalmente, libertou e vidas foram salvas. Próximo aqui, a cidade de Piaí, interior de São Paulo. Que bênção. Quantos estados já tem viajado, falado o nome do Senhor? Muitos. 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 Qual o estado que você enfrentou a maior dificuldade? Então, em todas as minhas viagens, porque eu já viajei esse Brasil quase todo, né? Já tive o privilégio de pregar em 2 países afora, falando da grandeza de Deus. Mas o local mais difícil que foi para pregar o evangelho em matéria de recepção, de tudo, foi em Pernambuco. Não fala isso. Foi. Fiquei 8 anos lá. Te recepcionei lá. Não foi eu, não, né? Não, você foi benção. Você é meu amigo. Na época ali do pastor, até muito conhecido, a falta de ética falar nome, mas nem receber, na realidade... Poderia falar, porque Paulo falava, né? Fomos Paulo recebidos. descia o chicote, mas não precisa falar, não. Certo. Mas aí foi uma experiência negativa. Isso é triste. Nesse local, né? É tanto que para
para essa região, tirando dos momentos que eu tive com você lá pregando, na sua igreja, na sua cidade, foi muito bom. E o estado mais fácil, que encontrou mais facilidade, guarida, para pregar também, enfim? Então, foi em Natal, Rio Grande do Norte. Na realidade, eu cheguei lá para conhecer a cidade, né? Alguns amigos nos convidaram para estarmos lá. E ali Deus abriu as portas de forma extraordinária. Conheceu o cajueiro. Isso. O maior cajueiro do mundo. Que maravilha. Que é em Pirangi. Pirangi. E Macau? Chegou em Macau? Tive em Macau também. A terra do sal. Preguei em Macau também. Levou o John Wesley? Não, dessa vez não. Foi só eu e minha esposa e Mancatia. Certo. Nessas andanças, em missões, pregando em algumas igrejas, tem que tomar muito cuidado também com o linguajar, né? Apesar de estarmos no nosso país, é verdade. Existe um perigo, né, na linguagem. Nos conte alguma experiência acerca... É porque geralmente aqui na cidade de Osasco, São Paulo, nós temos aquela mania de dizer que a campanha vai ser fechada com chave de ouro. E teve um desses estados que eu tive que a chave de ouro não é tão representativa como eu pensava aqui em Osasco. E no final o pastor até me chamou para o gabinete para nós conversar concernente isso. Porque chave de ouro para eles tem outro significado totalmente diferente do que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Interessante. Pode falar o significado ou não? É. Se não puder, tranquilo. E qual foi o estado? O estado eu não estou me lembrado, não. Porque já tem muito tempo. Certo. Mas Mas o gabinete se lembra. Porque o dizer lá seria mais uma casa noturna, né? Ah, sim. O significado Entendi. dessa Foi bem contraditório, né? Bem contraditório. Entre o sagrado e o profano, né? Isso, foi bem... Eu fiquei meio abismado até, porque eu não sabia que tinha essa diferença tão grande no nosso país. Olha só. Missão cultural, uma série de dificuldades também, não só na língua, mas no alimento, na vestimenta, não é isso? Isso mesmo. Tem alguma experiência nesse sentido? Vestes, de alimentação? A alimentação foi na Bolívia. Nós estivemos lá, e minha esposa e Mancatia, e eles têm um costume, no final do culto, fazer aquela janta abençoada. E o pastor já tinha nos comunicado que quando eles fazem o banquete, nós temos que nos alimentar. É uma falta de respeito nós não nos alimentarmos. E detalhe, não é nós que colocamos no prato. É eles que colocam no prato e só colocam na mesa. A quantidade Isso, a quantidade que eles colocam. Então, E o que colocar. E o que colocar. Aí eu fiquei meio preocupado concernente às experiências que já me contaram acerca de lá. Inclusive o meu irmão Romão, né? Ele conta que quando ele viajava com o pastor Zé Garcia, eles deram para comer abacate com sal e óleo. Totalmente diferente. Que sobremesa chique. Aí eu pensei, meu Deus, e aqui como é que vai ser? E tem que comer? Eu falei, eu como. Mas o problema é minha esposa, que ela não come. A missionária Cátia. Essas coisas diferentes, né? E terminou o culto, Jesus salvou 3 vidas lá, foi algo muito bom. E eu já estava entrando no carro, na realidade, porque nós queríamos ir embora mesmo. E dentro do carro o pastor falou, não, o pastor local da igreja está convidando para vocês jantar e já está pronto no fundo da igreja. A comida já está no prato. E foi aquele... Como é que eu posso dizer? Fiquei muito apreensivo com o que ia estar no prato. Só que, para a glória de Deus, chegamos lá, já tinha macarrão. Familiar. Frango, galeto. Uma benção de Deus, só tinha muito. Mas, para a glória de Deus, nós nos alimentamos bem e o nome do Senhor ainda foi glorificado. Deus deu livramento, né, John Wesley? Se tivesse um jacaré, comeria. Só Jesus, tatu, viu? Ainda é... Aí é melhor. Certo. Muito bem. Se tratando de pregações ainda, nós sabemos que até nas Escrituras Sagradas, né, John Wesley, existem os profetas palacianos e o profeta do povo. Sim. Aquele que serve no palácio e aquele que serve
junto ao povo, entregando a mensagem de Deus. Trazendo para os nossos dias, fazendo um anacronismo, a pergunta é voltada para o missionário Lésio, mas depois você pode contribuir também, por gentileza. Nós temos um pódio dos pregadores, né, no nosso país, mas o mais conhecido é Camboriú. Você já esteve em Camboriú? Já estive algumas vezes lá. Foi benção. Foi muito bom. Eu gostei, particularmente, eu gostei muito. Estivemos lá umas 3 vezes, mais ou menos. Também louvamos naquele lugar, né? E eu fiquei maravilhado com o trabalho. Certo. Então, chegou ao pódio, né? A qual muitos almejam ainda chegar. Enfim. Mas também já pregou em algumas comunidades, principalmente no Rio de Janeiro. Muitas comunidades. Qual foi a mais precária e a qual encontrou dificuldade também? Na exposição da palavra? Ou como que nós podemos usar o termo? Enfim, do palácio ao povo. Do luxo ao lugar mais carente. Bom, é totalmente diferente, né? Diferenciado. Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, né? Brasil, Osasco. E no Rio é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu estive pregando no Rio de Janeiro e chegando lá, o pastor falou para mim, Lelis, a comunidade que nós vamos entrar agora, seria bom você tirar o relógio. Só que lá eles têm um respeito muito grande. Eu não sei porque o pastor falou isso comigo. E que era para me ficar bem tranquilo. Abaixar os vidros, era um culto à noite, ficar só na lanterna. E se houvesse alguma coisa, não era para mim falar nada. Eu falei, não. Eu vim com o relógio, vou entrar com o relógio. E entramos ali, para a glória de Deus, falamos o testemunho, né? Contei meu testemunho ali naquele local. E Deus nos usara de uma forma extraordinária. Porque eu olhando para um poste que estava com a luz apagada, eu nem sabia quem estava ali. E Deus me usando ali, falava que Deus ia tirar um jovem daquele meio. Que ele ia até tomar um tiro, na realidade. Só que ele não ia morrer. Porque o projeto de Deus na vida dele seria bem maior. E eu, sem saber de nada, quando acaba o trabalho, justamente o filho da pastora da igreja tinha se distanciado dos caminhos do Senhor e estava justamente debaixo do poste onde Deus me usou para direcionar a palavra. E pela bondade de Deus, alguns meses depois, ela me liga, diz que o filho foi fazer um assalto, tomou um tiro, passou pelo vale da sombra da morte, mas voltou para Jesus e hoje está na igreja adorando a Jesus na beleza da sua santidade. Que maravilha. Nós falamos do Rio, mas o Rio é uma cidade maravilhosa, né, assim, Wesley? Eu acredito que você já teve o privilégio de viajar com o missionário Lelis. Já fui por 3 vezes também. É um povo bastante acolhedor, né? Hospitaleiro demais. Eu gostei bastante deles. E, Lelis, vou fazer mais uma pergunta em relação à pregação. Depois eu vou perguntar um pouco acerca da sua trajetória, né? E um pouco do seu testemunho. Mas antes disso, veja só. Você esteve em Camboriú, você esteve, né, num lugar mais precário socialmente falando, né? Onde tinha os pregadores renomados, Camboriú, e onde tem algumas cidades, onde tem algumas... Nós chamamos comunidade hoje, né, Wesley? Então, nós sabemos que existe uma certa postura diferenciada dentre os que pregam o evangelho. Não podemos omitir isso no nosso meio. Sem dúvida. E você já sofreu algum preconceito em estar no meio dessas pessoas que são renomadas? Em algum evento, em alguma festividade, em algum ginásio, enfim. Pelo menos um olhar, ou alguém falar, poxa vida, ele vai pregar, eu estou aqui, por que não eu, ele, enfim. Isso... Cantores também, várias né? vezes. Porque você prega, você canta, né? Várias vezes. Em Camboriú mesmo, eu falei com a cantora que ela já canta há muitos anos, cantava há muitos anos Gideões. E eu encontrei ela aqui no Castelinho, né?
E eu falei para ela, já que você tem conhecimento tanto com o pessoal do Gideões, né, de Camboriú, aí eu peguei um CD meu, na época era CD, eu falei, leva esse CD meu, né? E mostra o pastor Reuel, né, para alguém lá. Você teve também a fita cassete, né? Tive. O CD já era mais avançado, Isso. Né? Mas na época do Gideões já era o CD. Aí ela pegou meu CD e falou, eu vou ouvir. Se prestar com essas palavras. Vida. Se prestar, eu mostro pro pastor Reuel. Aí eu fui na mão dela, peguei o meu CD e falei para ela com muita sinceridade, agora eu não vou te dar mais o CD. Se você quiser meu CD, agora você vai ter que comprar para levar. Resumindo, estive em Sorocaba com meu amigo pastor Fábio, hoje está na Europa, morando lá. E ele falou, Lélis, vamos pro Gideões, foi a primeira vez que eu fui para lá. Vamos pro Gideões? Eu falei, eu tenho vontade, Fábio, de ir. Vamos, então vamos. Arrumamos todos e fomos. No culto de manhã, que antigamente começava na igreja, e depois ia pro pavilhão e pro ginásio. Aí eu falei, Fábio, eu vou no culto, à tarde. Quando eu ia saindo, eu ouvi uma voz falar para mim assim, leva o playback. Aí eu voltei, olhei, eu falei, Fábio, você tá falando comigo? Ele disse, não, Baiana, eu não falei nada não. Somos muitos amigos. Aí eu falei, tá bom. Quando eu ia saindo de novo, a voz falou no meu ouvido, leva o playback. Eu falei, Fabinho, você tá brincando comigo? Ele falou, não falei nada não. A Yara falou, esposa do Fábio, não falou nada, Lélis. Aí eu fiquei meio pensativo. Fui ali, peguei o meu playback, não coloquei na caixa de... Tinha uma CD. Assim. Caixinha, eu coloquei naquela que era mais curtinha de plástico. A minha Bíblia grande, eu peguei ele e coloquei debaixo da Bíblia no meu colo. Então não tinha como ninguém saber que eu tava com aquele playback ali. Primeira vez que eu fui nos Gideões. Aí eu entrei normal, que era na igreja o início. Encostei a minha cadeira no canto e fiz minha oração. Quando eu terminei de orar, o pastor olhou para mim e falou assim, você. E apontou o dedo na minha direção. Eu até olhei para trás, que eu não conhecia ninguém. Primeira vez que eu fui. Olhei para trás e não tinha ninguém atrás de mim. Ele falou assim, não, você mesmo. Vem louvar a Deus com o hino aqui nesse momento. Aí eu cantei na igreja. Quando chegou no ginásio, lotado, para a glória de Deus, o pastor Reuel, que nunca tinha me visto, ele falou, você, vem cantar um louvor aqui para toda essa multidão. Louvado seja Deus. Algo que marcou a minha vida. Muito bem. E o nome do Senhor foi glorificado. O humilhado foi exaltado, né? E detalhe, no final de tudo, cantei na igreja, cantei no ginásio, 2 vezes no ginásio. E quando foi no finalzinho dos Gideões, eu encontrei com a cantora. Tava até com o salto alto na mão, olhou para mim e falou assim, como que você conseguiu cantar? Quem te colocou para cantar lá? Eu falei, Deus. E ela falou, interessante, o meu nome está na lista. E hoje é o último dia, eu ainda não cantei. Olha aí. E eu, que o meu nome não estava na lista, não tinha conhecimento nenhum. Deus falou que ia me colocar lá e me colocou, e o nome dele foi glorificado. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu vou inverter um pouco as perguntas que estão na sequência aqui. Depois vou chamar o John Wesley. Aguenta aí, tá no óleo, né? Ele tá no óleo. Fica tranquilo, deixa o pastor Lélis no lugar. O evangelista Wesley, ele é sobrinho do pastor Lélis. Isso. Então tá em casa, né? Tá. Quem é que manda? Pastor Aqui Lélis. Quem é que manda? Ah, muito bem. Eu sou igual os apóstolos, quando saiu, Marcos era o último a falar. Por quê? Era o mais novo. Ah, mas você não. Hoje você é um Timóteo. A sequência coloquial é sempre o menor. Tá certo. Então você teve uma boa escola, né? Você Sim, teve, graças a Deus, teve uma boa escola, foi aprendendo. E ainda continua. Isso é muito bom. Lélis, você já teve crises existenciais, como qualquer ser humano, né? Seria até muito leviano dizer que não, né, da minha parte. Nós sabemos que todo ser humano tem. E qual foi a sua maior crise existencial? Aquele momento que você fala, meu Deus, por que isso? Eu vou parar, vou desistir, não vou continuar. Aquelas indagações, aquela pergunta. Foi uma das minhas viagens para Natal também. A pessoa que me convidou para ir falou que tinha tudo pronto. E você sabe que eu sou um cadeirante.
E ele falou, pode ir que vai ter casa, vou fazer as suas agendas. E eu acreditei. Quando eu cheguei lá, eu, a minha esposa e o meu filhão Samuel, ele não queria nos receber na casa dele. Como que você me convida para ir na sua casa e quando eu chego você não quer me receber? É porque ele acreditava que eu nunca ia lá. Sabe aquela pessoa que fala assim, vai na minha casa acreditando que você nunca vai. Aquele convite por conveniência. Isso. Né? Por educação, a suposta Isso. educação. Quando ele convidou para mim, eu falei, eu vou. Porque eu sempre viajo, todo ano viajo para Bahia. Então, da Bahia para lá é perto. Eu falei, eu vou. Aí, quando eu cheguei próximo, ele não atendia mais o celular. Como eu tinha pegado o endereço dele, eu fui parar na casa dele. Cheguei lá, um pastor... João esteve até em São Paulo também pregando. Ele contou isso para mim. Aí o pastor chegou e me colocou para dormir no hall da casa. Como é que eu posso explicar o hall da casa? Na frente da casa. Aquele quadradinho que é o hall da casa. Eu não sei explicar mais ou menos como é que é o hall. É o hall da casa. Não é dentro da casa, é o hall varanda da casa. Isso. Não é? O quintal da casa. Isso, é quase isso daí. É. Resumindo, ele pegou um colchão muito sujo. Muito sujo. E deu para mim e a Kátia dormir. Estava com a missionária Kátia. Isso, e o Samuel também. Meu filhão de Minas Gerais, Samuel. E ali a Kátia pegamos 2 bancos. Samuel é excelente pregador também, né? Eu conheço Samuel. Isso, prega muito. É um jovem assim como o Wesley. Isso. Dirige igreja, vice-presidente do campo ali de Juiz de Fora, né? O pai dele é o presidente do campo. Aí ela pegou 2 bancos, colocou 2 bancos, aquele colchão imundo. E ela não se conteve, porque passou anunciando mordida de escorpião, tal. E ela perguntou para a irmã lá, irmã, aqui tem escorpião? Ela falou assim, tem, muito. Mas não se preocupa não, que o que mata, aí falou o nome, né? Parece que é o preto, não sei como é que é. Um negócio mais ou menos assim. A Kátia ficou abismada com aquilo tudo e começou a chorar. E ela passou a noite toda chorando. Eu falei, filha, fica quieta, não chora não, que amanhã eu te coloco no ônibus e você vai para Pernambuco. Ela tem parente em Pernambuco. Falei, você vai para Pernambuco, para casa dos seus parentes. E quanto mais eu falava, não chora, que ela chorava. Então aquilo me machucou muito. A ponto de eu falar, Deus, eu não viajo mais para pregar em cidade nenhuma. E eu, bem chateado, eu falei, Deus, o senhor sabe que eu não preciso disso. Eu faço por amor à obra. Então, já que meu irmão é pastor de igreja, pastor Valdemar, que você conhece, falei assim, eu vou ajudar meu irmão, que é pastor de igreja, vou ficar aqui na igreja pastoreando com ele, auxiliando ele, fazendo a obra. E eu vim determinado, não viajo mais. Não viajo mais. E eu chegando, eu ia pregar no Santa Maria, no Avivamento da Fé. Na época, o pastor lá era o Douglas. E eu cheguei ali muito chateado para pregar ali, naquele evento. Eu fiquei ali na frente, esperando a minha oportunidade. De repente, um pastor desceu do púlpito, me deu um abraço, e eu já estava melancólico, aí que eu chorei mais. E ele falou no meu ouvido assim, você não pode parar de pregar, sem saber nada. Falou no meu ouvido, você não pode parar de pregar. Lembra de mim? Eu olhei para ele assim, chorando, não entendi nada. Ele falou assim, você estava pregando no Olaria do Nino, num culto à tarde. Eu passei descalço, de bermuda e sem camisa. E quando eu parei na frente da porta para ver porque você estava numa cadeira de roda, eu queria saber por que você estava na cadeira de roda. Foi quando você apontou o dedo para mim e disse que Deus ia me levantar. E através de mim, muitas almas seriam salvas. E eu quero dizer para você que hoje, o pastor dessa igreja sou eu. Benção. Você não pode parar de pregar. Essa é uma das maiores recompensas. Melhores, né? Não é, Lélis? Não é o dinheiro, não é o financeiro, é alguém, né, é a firme maior na presença recompensa de Deus. Restaurado, né? E hoje é pastor, a família toda na igreja. E eu continuei pregando. Aí o novo ânimo, um renovo. Renovo. Mas Deus é bom, né? Maravilhoso. Verdade. Você já orou por alguém cadeirante, impossibilitado de andar, e essa pessoa andou?
Muitos milagres. E o que você sente na hora? Conta aí uma experiência. Eu fui pregar na cidade de... Pode falar cidade, né? Pode. Cidade de Óleo. Pode falar. De Óleo? Óleo. O nome da cidade é Óleo. Interior de São Paulo. E eu pregando ali, eu fui para pregar na Igreja do Evangelho Quadrangular 3 dias, que era para me contar o testemunho em 3 dias. Aí o primeiro dia eu falei o testemunho, uma parte, com a palavra, foi muito bom. E o pastor começou a chamar as pessoas, foi pro culto. Aí chamou a irmã, que o esposo dela estava mais de 17 anos, numa cama. E ele falou assim para ela, vai lá que tem um pastor que vai contar o testemunho, e ele é de cadeira de roda. Automaticamente ela disse para ele assim, se ele não tem fé para ele sair da cadeira, o que é que ele pode fazer pelo meu marido? Só que eu não sabia. No segundo dia eu estou pregando e de repente Deus falou para mim chamar um homem para frente. Todas as cadeiras de plástico, igreja grande. E você estava no alto, eu embaixo, no alto. Púlpito bem altão, bem alto o púlpito. Quase não dava para ver quem estava na frente, né? Não, mas ele não estava na cadeira de roda. Ele nem cadeira de roda ele tinha, só tinha cadeira de banho. Os paralíticos que foram levados pelos 4 lá? Colocaram ele e sentaram numa cadeira normal de plástico. Aí Jesus falou para mim, chama ele aqui à frente. Eu chamei. O senhor... O pastor correu no meu ouvido e falou assim... Para de chamar. Ele não anda. Meu Deus. Porque se eu tiver... Vou ser sincero aqui, posso ser sincero? Pode, lógico, pode. Se eu tivesse visto sujeitos, ele... Né? Se eu tivesse visto ele numa cadeira de roda, eu não chamaria para frente. Não, nem eu. Eu não passaria nem perto. Com medo. Só que eu pensei o seguinte, pastor Rossan. Eu pensei o seguinte, se ele está numa cadeira de plástico normal, ele deve andar com dificuldade. Sim. Porque... Tá na cadeira de... Sim. Porque uma pessoa com 17 anos é cadeira normal, de roda. Aí eu pensei... Aí o pastor já veio, olhou para mim assim, tipo... Acabou com o culto. Eu olhei para ele e falei, mas tem um obreiro aqui? 2 obreiros, por gentileza. Traz ele aqui à frente. Porque eu pensei que ele vinha para frente com dificuldade, andando dificultosamente. Só que não... Quando os obreiros levantaram ele, ele veio arrastando os pés no meio da igreja. Como tá a mente do pregador numa hora dessa? A igreja lotada. Meu Deus. O outro veio e colocou a cadeira embaixo dele. Ele sentou, o púlpito bem alto. Aí eu olhei para ele de cima para baixo e falei assim, o senhor crê que pode ser curado? Ele fez assim, ó. Aí eu pensei, ele não vai ser curado porque ele... Não crê. Não crê. Só que Jesus falou de novo no meu ouvido, pergunta de novo. E eu já pensei, meu Deus, deixa quieto esse negócio. Ele falou que não crê. Pelo menos você se safou dessa. Você não andou porque não... Pronto, não tem Não é igual o Pablo Marçal lá que fez e não orou, né? Será que ele processa a gente? Acho que não. Entendeu? Aí Jesus falou para mim de novo, pergunta para ele de novo. Eu falei, não, Jesus, tá bom, não, pergunta de novo. Eu perguntei, senhor, crê que pode ser curado? Ele olhou bem assim dentro dos meus olhos e falou assim, creio, pastor. Olha, aí a responsabilidade... Aí vem na minha mente, se ele crê, nada impede. Igreja se coloca de pé. Só o profeta. Tinha que profetizar agora. Igreja se coloca de pé, todo mundo se colocou de pé. Né? O pastor que estava atrás de mim... A igreja cheia. Tava passando a mão na cabeça assim, e balançando assim. Meu pai do céu. O que esse menino tá fazendo? Os 2 obreiros levantaram ele. Como o púlpito era bem alto, eu segurei na cadeira, abaixei minha mão e coloquei a mão na cabeça dele. E a minha oração foi simples. Jesus, foi o Senhor que mandou chamar o homem para frente. Já que o Senhor mandou, é o Senhor que vai fazer a obra. Enfermidade, eu não sei na onde você está alojada, mas no nome de Jesus eu te ordeno. Sai com raiz e tudo e não volta mais em nome de Jesus. E é uma mania minha de colocar a mão na cabeça da pessoa e fazer assim que tá arrancando. Sim. É mania minha. Aí eu fiz assim na cabeça dele. E com quem que eu tinha jogado para fora. Isso é coisa minha. É um gesto. Um gesto meu, entendeu? Aí eu olhei para ele de cima para baixo assim e perguntei, e aí, o senhor sentiu alguma coisa? Aí ele falou para mim, quando você colocava a mão na minha cabeça, pastor, começou a queimar a minha cabeça.
e eu senti um fogo que descia da minha cabeça e foi até os meus pés. Espera aí. Se ele falou que o fogo foi até os pés, ele sentiu os pés. Aí eu olhei para ele, nessa hora a igreja já estava... Já deu um alívio, né? Agora, os pastores chorando na tribuna, o nome de Deus sendo glorificado. Automaticamente eu falei para ele com muito cuidado, você que está da minha direita, porque de lá para cá é esquerda. Certo. Eu falei, solta a mão, solta o braço dele. O da minha direita, de lá para cá é esquerda. Ele soltou. Ele ficou com um lado firme. Eu falei, agora você da minha esquerda, que de lá para cá é direita. Soltou, o homem ficou em pé. Olha aí. Para quem não ficava em pé. Aí eu falei para ele, dobra a sua perna direita. Ele dobrou. Falei, dobra a sua perna esquerda. Maravilha. Glória a Jesus. Ele dobrou. Eu falei, abaixa, ele abaixou. Levanta, ele levantou. Jesus ainda é o mesmo. Assim. Detalhe, quando terminou esse mover todo, uma mulher veio e pegou na minha calça. Falou, eu preciso falar. Eu posso falar? Eu olhei pro pastor, o pastor falou assim, não, pode dar o microfone para ela. Eu falei, toma. Ela falou, vim pedir perdão para você, pastor. Eu disse, por quê? Sendo que eu nem conheço a irmã. Ela falou, porque o pastor me convidou. Falando que você está aqui. Eu falei pro pastor que se você não tinha fé para você sair da cadeira, o que é que você poderia fazer pro meu marido, que estava 17 anos numa cama? Aleluia. Louvado seja Deus. Pode falar em língua estranha. Aleluia. Evangelista Wesley, se sentir, fala. Oh, glória. E ali, ela falou, quero te pedir perdão, porque esse que está andando é meu esposo. Olha. E ela falou, eu tô voltando para Jesus. E toda a família dela aceitou a Jesus naquela noite. Glória a Deus. Maravilha. Aí eu chego em casa, melhor no hotel, olho para minhas condições e falo, e aí, Deus? Eu preciso andar, me levanta. E aí, Deus? Só que a minha oração é essa. Se o Senhor não quer fazer em mim, faça através de mim. Muito bem. Porque ninguém mais do que eu quer andar. Então, muitas pessoas já saíram de cadeira de rodas. Muitas pessoas com derrame do lado do corpo em Salvador, Bahia. Então, parece que Deus opera através de mim, mas Ele não quer operar em mim. Só que eu entendo uma coisa, que para tudo há um tempo determinado. É verdade. Não sei, acho que é porque eu ando pouco, embora já viajei em alguns estados, o evangelista Wes deve caminhar um pouco mais, até mesmo pregar, eu acredito. Não sei se tem visto esses fenômenos, esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas. Jesus. Parece que na concentração da capital está distante isso dos nossos olhos. Né? Nós só ouvimos um evangelho de prosperidade, de permuta, né? A busca pelos bens supérfluos na capital é maior do que a adoração nas cidades pequenas, ou tanto nas grandes metrópoles, mas as cidades pequenas são bem maiores. A fidelidade do povo, a busca do povo, né? Nós estivemos adorando a Deus em algumas cidades de São Paulo e nós vemos lugares que dão 300, 400 quilômetros daqui. Um povo sedento, povo que anseia, um povo que quando você libera a palavra, ele se lança com a palavra, ele recebe, ele está ali como um servo receptivo, e quando a palavra vem ao teu encontro, ele automaticamente já toma a produzência de fé pela palavra, já toma a libertação pela palavra e crer no milagre. Então Deus só libera a palavra e ele acaba ali obtendo a tua vitória, o teu milagre e testificando. Já na capital, não. Na capital nós estamos preocupados com o nosso bem material, com o nosso status, com a nossa rede social, com o nosso andar, o nosso vestir. E vamos para a igreja para não prestar um culto racional, igual Paulo fala, que é um sacrifício, é nos lançarmos no altar, se entregarmos no altar e não sair do altar. É o altar tomar a conduzência daquela entrega. Aqui não, aqui a gente está entregando um culto, glorificando, louvado seja Deus. Daqui a pouco eu tenho que sair para fazer janta. Louvado seja Deus, meu Deus, o menino está chegando da faculdade, está chegando da escola, o culto não acaba, vai passar das 9 horas. Meu Deus. Então, você limita o agir de Deus através do teu espírito,
você não se concentra e não se dedica em devoção à palavra, você não se conecta à palavra. E eu costumo dizer, aquele que não abre o coração para receber a palavra, aquele que não abre o coração para receber o Cristo, como que ele vai receber as virtudes e os milagres do Cristo? Se nem ele tem um tempo ali a dedicar a Cristo. O culto dele é tabelado, é 2 hinos no começo, é uma oração, é mais um louvor, é colocar na salva ali o que ele tem já preposto. Não é, às vezes, não é nem segundo o coração, não. É o que ele já tem, não. Eu vou dar isso e acabou. Se Deus falar outra coisa, esquece a outra coisa. É o que eu tenho, acabou, e vim ouvir a palavra. E se a palavra não for de encontro motivacional, no antropocentrismo dele, esse cara não pregou nada. Tem que ser um coach. Esse cara não se conectou conosco. Não, hoje não fluiu. E às vezes não é essa fluência. Às vezes o que Deus quer que você abra o seu coração, que você se entregue, que você receba e que você absorva tudo aquilo que Ele está te entregando através da palavra, do testemunho, da revelação, para que você não seja mais um telespectador, um ouvinte aí na sua casa, um ouvinte de uma mídia, mas que você seja agora uma pessoa que seja portuente desta palavra e uma pessoa que vai testificar milagres para alcançar o teu próximo. Nós estávamos aqui, o senhor estava falando do profeta dos palácios e o profeta dos vales. O Elias esteve no palácio, mas o Elias também é o tisbita. O Paulo também esteve nos palácios. Pregou o seu grego koiné em modo extraordinário, esplanchou das suas línguas coínas, mas também foi e esteve com os gentios, sentou em rodas com os gentios, mas em todo o tempo o Deus que operava nele e através dele sempre se manteve o mesmo. E você sempre pôde ver os milagres e maravilhas do Senhor. Aleluia. Então, uma coisa que eu sempre digo é: o mais importante de tudo não é a tua roupa, não é a tua veste, é como está o teu coração e como está a tua aceitação para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser suma na sua vida, porque ela é o Cristo para conosco. Perfeito. Não é o antropocentrismo, é a palavra cristocêntrica, sim, né? Sim, ela que abrange, ela que alcança, né? Está invertendo. Eu me lembrei agora, ele falando da questão do interior, né, cidades interioranas, a capital. Eu me lembrei do Rio, que nós fomos lá no Pastor Levi. Isso. E você, eu acho que foi pregar no Olaria ou em algum outro lugar, e ele me levou para uma igreja. Sim. Ali, próximo da casa dele, mas à esquerda ia embora. E eu cheguei lá, né? E aí tinha um irmão, 2 irmãos. Falei, meu pai, a hora. Falei, eu vou pregar para esses 2 só. Aí daqui a pouco chegou um na carroça. É verdade. Aí chegou um no cavalo. Verdade. Aí foi chegando, né? Aí eu vi aquilo, eu fiquei assim. Para mim foi surpresa. Aí a igreja encheu. E aí eu levei uns DVDzinhos, né? Que você tinha gravado para mim. E eu vendi tudo. E eu tava na missão, consegui comprar uma geladeira e mandar o valor, né? Foi a mulher comprar uma geladeira no deserto lá, que quem tinha geladeira tava bem. Então a gente vê esses contrastes, mas nós não podemos perder essa raiz, né? Saber permear por esses caminhos, né? E no palácio, e no vale, uma mensagem cristocêntrica. Sim. E, Lelis, conta um pouquinho só do seu testemunho, só uma palhinha. Aquele que você fala, ó, eu encaixo aqui e eles vão ficar aguçados para que eu possa voltar. Próximo. Aleluia. Bom, como eu disse, né, eu aceitei a Jesus. E como um jovem, né, eu resolvi sair da presença de Deus para curtir a minha vida no mundo, que é o jovem, essa linguajar do jovem. Eu curti minha vida, Deus me abriu uma porta de emprego muito boa. Trabalhava na época na concessionária Fiat, aqui na Leopoldina, na Gastão Vidigal. Deus me deu um carro, tinha uma condições boa, porque na realidade eu trabalhava de domingo a domingo, porque a concessionária não tem feriado. Ela vende mais em feriado de sábado e domingo. Concessionária, trabalhava em concessionária. Então, como eu trabalhava demais, eu parei de ir para a igreja. E eu costumo até dizer que a preocupação de Jesus é essa. E você já pregava? Já pregava, já era pregador. Aí eu pedi para Deus abrir uma porta para mim, Deus abriu essa porta. Uma porta boa, por sinal, mas esqueceu. Isso. Aí eu comecei a trabalhar de domingo a domingo e parei de ir para os cultos.
A ponto de eu falar, agora eu vou curtir minha vida. Sou jovem, 21 anos de idade, tenho um carro, tenho dinheiro, um bom emprego. Um bom perfume, um bom tênis. Pronto, falei, vou curtir minha vida. E eu saí da presença de Deus pelo espaço de 3 meses. Foi quando, pela última vez, né, Deus usa a serva dele, a missionária Cleide, né, esposa do meu pastor na época, olhou para mim e falou, Lelis, Deus manda te dizer que é para você voltar a fazer a vontade dele, que senão você vai passar pelo vale da sombra da morte. E eu falei, não vou voltar não, porque quem manda na minha vida sou eu. Coração duro. Falei, 3 meses que eu saí, não vou voltar não. Tá tudo muito bem. E quando Deus falou que se eu não voltasse, eu ia passar pelo vale, eu entendi Deus dizendo assim, da sua vida eu não abro mão para ninguém. Mesmo assim eu não voltei. Aí retornando do meu emprego, com meu colega, meu carro não rodava, porque em São Paulo tem um rodízio até hoje. Ali perto do Jardim Conceição, morava na época, ali próximo da DINAP. Meu amigo parou o carro para pegar a esposa dele e 2 ladrões nos assaltaram. E estávamos no prêmio da Fiat 2 portas. O que estava do meu lado sentou no banco traseiro e o que estava do lado do meu colega assumiu a direção. Então o que estava atrás de mim estava com 2 armas. Uma engatilhada nas minhas costas, que eu estava no banco do passageiro, e a outra na barriga do meu colega. Quando ele passou na lombada, o quebra-mola, a arma que estava engatilhada nas minhas costas disparou. Aí pegou nessa direção, bem no meio da minha medula óssea. Na época, me paralisando do pescoço para baixo. Nem movimento nas mãos eu tinha. Ali ainda ele, indo um pouquinho mais adiante, pegou minha carteira, passei o número da senha do cartão. O motorista foi tirar o dinheiro, dizendo, se a senha estiver errada, eu volto e dou um tiro na sua cabeça. O meu colega deu... Você ferido ali, sangrando. E o meu colega atrás do motorista. Quando o motorista saiu, me deu um pânico no meu colega. E todo o carro 2 portas, o branco da frente deita para facilitar a saída. Ele bateu a mão no banco, o banco deitou, ele correu. Mas como daqui em você? O ladrão deu mais de 3 tiros nas costas dele, daqui em você. E nenhum tiro pegou nele. Por que nenhum tiro pegou nele? Porque o negócio de Deus não era com ele. O negócio de Deus era comigo. Eu lembro do Jonas da história. Quantos foram passear de peixe? Pô, só Jonas. Só ele teve esse privilégio, né? Submarino. Tem uma coisa errada na embarcação. Submarino? Aí, naquele momento, o ladrão, já que ia correr atrás do meu colega, em vez dele aproveitar o banco dobrado e a porta aberta, não. Ele veio do meu lado, empurrou o banco. Com dificuldade, abriu do meu lado e correu. Ele se apavorou também, né? Isso. Correu atrás do meu colega, mas não alcançou. E a porta ficou entreaberta. Naquele momento eu comecei a dizer, Deus, eu preciso sair daqui. E você já não sentia mais? Não. Me adormeceu na hora do pescoço para baixo. Eu só fazia isso, ó. Meu Deus. Os braços, nada. Nada, movimento nenhum. Só mexia a cabeça. E eu falei, Deus, eu tenho que sair daqui. Porque um foi retirar o dinheiro, o outro correu atrás do meu colega. Aí o meu corpo foi tambando lentamente e bateu na porta. Como a porta estava entreaberta, terminou de abrir. A minha cabeça bateu na porta, foi raspando, bateu no chão, puxando as minhas pernas para a rua, empurrando a minha cabeça para baixo da roda do carro. Quando, de repente, o que voltou, correu atrás do meu colega, voltou. O que foi retirar meu dinheiro, voltou. Os 2 voltaram. E eu caído no chão. Aí um olhou pro outro e falou assim, vai lá, meu, cata o cara. Acaba de... Eu, matuto da roça, pensei, cata o cara, socorre o rapaz. Nunca fui envolvido com gíria. Só que cata o cara na gíria, já que acertou, termina de matar. Faz o serviço completo. O mesmo que me deu o tiro nas costas, colocou a mão na cintura, pegou a mesma arma, na época, revólver calibre 38, cano longo 38. Puxou o cano, colocou o dedo no gatilho e apontou no meio da minha testa. Quando ele apontou no meio da minha testa, eu já estava chorando, dizendo, Jesus, não deixa eu morrer, não. Na mente? Na mente. Eu prometo que eu faço a tua vontade. Foi quando o ladrão puxou... O Senhor manda na minha vida agora. Isso. Foi quando ele puxou na minha testa. Tá. E a arma não dispara. Glória a Deus. Ele puxou a segunda vez na minha cabeça. Tá. E a arma não dispara. Ele puxou mais de 6 vezes na minha cabeça. Eu via. Eu ouvia, né? Eu via. O tambor rodando. Eu vi o tambor rodar. O tambor rodava, a bala caía na agulha, mas eu dizia assim, sabe por que você não pode disparar a arma? É que meu filho Lelis vai contar o testemunho lá no podcast.
do pastor Rossan. Louvado seja Deus. E o meu nome vai ser glorificado Glória naquele a Deus. lugar. E o Timóteo ia estar junto. E a arma não disparou para a glória. Glória a Deus, Deus é tremendo. Glória a Jesus. A ele todo o poder, né? Isaías 43, 13, né? Ele diz, ainda antes que houvesse dia, Eu sou. ele está dizendo, eu sou onisciente. E ninguém é que possa fazer escapar das minhas, ele está dizendo, eu sou onipresente. E a última parte ele faz uma pergunta. E agindo eu? Quem? Passado, presente e futuro. Os 3 tempos do hebraico lá no Olaria. Bereshit, Bara, Elohim. Falando hebraico. Ele pregou no Olaria, lá no. Não sei se foi no Madureira. E eu sou assim, tímido, né? Eu não sou canelinha, enfim. E aí eu me escondi debaixo da cadeira dele, porque pegou fogo, como diz, né? Foi muito E eu forte. fiquei envergonhado, falei, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, para com isso aí, deixa eu ficar aqui. E um reteté daqueles, eu falei, que benção. Mas foi muito bom mesmo. Foi mesmo. E você, Wesley, o que tem aprendido aí nessa escola de profeta com seu tio, com seu avô, né? Finado José Garcia, homem de Deus, enfim, com a sua família, tem mais pessoas, né? Sim, sim. Dentro dessa caminhada a gente aprende muitas coisas, né? E dentro desse segmento a gente vê que a gente tem uma escolha de poder partir para muitos sentidos. Biblicamente, pessoalmente, mas o melhor sentido é o sentido ainda que a Bíblia nos ensina da tua palavra, um caminho de oração, um caminho de busca ao Senhor. Dentro deste caminho de oração e dentro dessas oportunidades que nós temos já há alguns anos, caminhando, tanto com o pastor Lelis, eu me lembro de uma feita que nós estávamos em Brasília, né, pastor Lelis? Estávamos em Brasília. Tem andado bastante, né, com o missionário deles, né? E nós fomos pregar em Brasília. Faz muita raiva, não faz não. Demais. Ó, ele falou pra mim que o único que andou com ele por 3 vezes, fora a missionária Kátia, lógico, Deus, nós já né? Mas ele falou que só abre mão de mim porque eu fugi, né? Só com o pastor Lelis ano que vem, acho que faz uns 10 anos que nós viajamos. Oh, meu pai. Não 10 tem anos. outro, né? Fazer o quê, 10 né? anos Né, nós missionário viajamos. Lelis? Não tem outro, né? Não, é bem, eu lembro numa feita que nós estávamos em Brasília, o pastor Lelis foi pregar numa grande igreja, né, pastor Lelis? Verdade. O pastor Lelis foi pregar numa grande igreja. Uma igreja, tremendo isso, hein? mais de 2.000 pessoas. Tremendo. Era a última ceia. O Verdade. pastor Lelis foi pregar e tinha um jovem endemoniado. Estava possesso por demônios desde a escola bíblica de manhã. Verdade. E os obreiros estavam com ele ali incessantemente, desde manhã. Não conseguia expulsar. Sim, e Amarrado, sai, amarrado e... E ninguém conseguia expulsar o demônio que estava nele. Meu Deus. E o pastor Lelis pregou e o pastor falou, ó, tem um jovem ali que está desde manhã. O pastor Lelis falou, desde manhã? É desde manhã, desde a escola dominical. Os obreiros estão ali com ele o corpo da pessoa já estava fatigado, né? A casta de demônio, depois que ela manifesta, ela toma o domínio do seu corpo, ela começa a degradar o seu corpo por dentro. Então a pessoa fica cansada, fica ofegante, porque ela não tem mais o domínio do próprio corpo, e sim a entidade que está manifesta. Toda entidade ela tem um principal de cabeça, né? E a gente trabalha nessa área de libertação há alguns anos. Aí o pastor falou, não, meu sobrinho está ali, pode chamar ele. Foi. Olha, Timóteo está ali, chama o Timóteo. E a gente rompeu a multidão. E eu apenas olhei para o jovem, falando em línguas, apontei a minha mão e ele foi liberto. Uma coisa simples, igual eu falo. E o que isso nos evidencia é o quê? É uma vida de jejum, uma vida de oração e uma vida de palavra. Propósito. E dentro desta caminhada eu aprendo muito com o pastor Lelis, aprendi muito com o meu avô, que o obreiro ele deve, sim... Os dons ainda são atuais, não é isso? Sim, e a busca, o canal ainda é o mesmo. É o jejum, é a oração, é a palavra, é a submissão, o respeito e o entendimento. Você é de berço, né, Wesley? Essa nova geração, o que eu deixo para essa nova geração é... Não se empolgue com o barulho da plateia. Não se empolgue com o tamanho do altar ou o tamanho do templo. Mas sim, faça da tua casa, do teu quarto, o maior templo que você pode pregar. Verdade. E da tua boca, a maior anunciante que você pode ter em oração ao Senhor, em clamor. Porque aí você vai ver milagres, maravilhas,
e ver o agir do Deus do passado operando no futuro e testificar as glórias de Deus. É isso que eu tiro como lição, é isso que eu prossigo, tanto com o pastor Lelis, um homem de Deus, um homem de oração, um homem crente, um homem de uma grande índole, que tem o seu nome aí marcado como um homem de Deus. Eu tirei uma coisa com o meu avô, quando eu comecei o ministério de pregar, de viajar, ele me falava uma coisa: de tudo que você tem que zelar, zele pela palavra, pelo jejum, pela oração e pelo teu nome. Porque quando você partir, a única coisa que vão se lembrar é do teu nome. E como dirão do teu nome? Ah, esse pastor não valia nada. Ah, esse pastor não... nem o que pregava era só misericórdia. Mas não, esse aí era um grande homem de Deus. Esse aí Deus usava com poder e maravilhas. Esse aí Deus operava através dele. Então, guarde primeiramente o que você tem, que é a tua salvação, a tua chamada em jejum, oração, busca e adoração. E o resto Deus vai provendo no meio do caminho. Amém? Muito bem. Tem quantos anos? 27. É isso aí. Deus abençoe. Amém. Te dê muitos anos de vida para fazer a obra, né? Amém. Missionário Lelis, nas suas viagens, muitas delas você vai de carro. Isso. Sempre teve carro bom ou não? Não. Me fala aí uma benção no caminho. No caminho de Emaús, de Damasco. Já passamos muita prova. Costumo dizer que a minha esposa, missionária Kátia, é guerreira. É guerreira. Passamos muita prova, dormimos muito nas estradas. Você já foi mecânico também, na força, né? Na realidade, a mecânica era a Kátia, né? Aí você e eu era a mente pensante. Falava, mexe ali, mexe ali. Kátia, é pra esquerda, é anti-horário, aperta, salta os parafusos. Isso. Não foi fácil, né? Muitos carros. Muitos carros. Velhinho. Hoje, pela bondade, Deus tem nos agraciado, né? Mais ou menos assim, Senhor, o combustível está acabando. Sim. Também. Segura até a gente chegar no próximo posto. São coisas, pastor Rossan, aqui que... marcaram, mas é bom, né? Hoje... que assim, falar hoje, tem pessoas que não acreditam. Você tá sem gasolina e o carro andar. É coisas inacreditáveis, já aconteceu comigo. Será que teólogo acredita nisso? Acredita nada, né? Tem muita gente que não acredita mais nisso. Pastor, você não acredita muito. E o anjo, não acredita nem no anjo, né? Não acredita mais nada. Mas já aconteceu muitos milagres. Muitos, extraordinários. É verdade. Coisas extraordinárias. Também eu viajo desde 91, né? Tá cansado já ou não? Um pouco, mas dá para andar um pouco ainda, né? Não, ainda. Agora em janeiro mesmo eu vou passar janeiro todo pregando na Bahia. Um mês na Bahia. Já tô com agenda para Bahia. Janeiro. Gosta da Bahia. Vou lá dar glória e ver os parentes. É isso aí. Missionário Lelis, tem mais alguma coisa para falar? Só agradecer mesmo. É mesmo? Agradecer por tudo. Foi muito bom estar com você aqui nesse podcast. A gratidão é nossa. Pastor Rossan, um amigo de longas datas. Tive o privilégio de te levar para viajar comigo. Foi bom, hein? De ter a sua companhia e aprender. Almoçar lá em Aparecida do Norte, né? Foi chique. Falar com as freiras. Tomando água de coco ali. Lá é de lei. Passou o pedágio do rio, tem que parar na Aparecida para abastecer e para comer. Bom. Tomando água de coco ali na Serra das Araras, Rio de Janeiro. Foi muito bom. E a primeira vez que eu falei em hebraico, você foi meu professor. É modesto ele. Não, é verdade. Ele falou melhor que qualquer hebraísta. Acho que foi Deus que deu a inspiração para ele. Ou ele deu. Ele teve a língua hebraica, né? Pousou sobre ele e ele. Glória. Porque a primeira vez que eu falei em hebraico, meu professor foi pastor Rossan. Foi mesmo. Primeira vez na minha vida que eu falei hebraico. E nós estamos aí fazendo a obra de Deus. Não podemos parar. E eu espero que Deus continue te honrando de forma extraordinária. E que esse podcast possa alcançar muitas vidas. Amém. E através desse trabalho, muitas vidas venham ser salvas, chegar ao reino de Deus e o nome do Senhor continuar sendo glorificado sobre a sua vida e sobre toda a sua família. E vocês que nos veem, nos ouvem, se deseja mais podcast como esse, comente aí. Comente aí. Né? Procure o missionário Lelis, o evangelista Wesley, Joe Wesley, Timóteo, né? Cheio da graça, da virtude, um menino sábio. Um sábio
cheio de vigor, um experiente, né? Verdade. Também com virtude e graça para poder caminhar. Então, a gente tem que aproveitar, né? Esses irmãos, esses amigos, esses homens de Deus que ainda estão conosco, bem próximo, né? Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Suas considerações finais, John Wesley. Quero agradecer a Deus, louvar a Deus por essa oportunidade. É sempre bom, igual eu postei hoje ainda pelo dia, eu postei uma frase simples: pregue o evangelho em todo tempo. Pregue a palavra em todo tempo. E como você disse, se for necessário, use palavras. E eu louvo a Deus por este novo tempo, essa nova geração que nós adentramos. Eu ainda sou da geração de 90. Então, essa tecnologia com o avanço, para mim, é um pouco mais fácil. Mas também é uma modernidade. E nós podemos usar essa modernidade em nosso favor, como cristãos, para propagar o reino, para alcançar vidas. Para mim é sempre louvável. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade, através do podcast, de poder anunciar o Evangelho de Cristo, de alcançar vidas, de testificar as maravilhas que Cristo tem feito em nossas vidas. Aleluia. E também pode e irá fazer se você crer na sua vida, que está vendo. Então eu louvo a Deus. Muito obrigado, pastor Rossan. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pelo carinho. E eu louvo a Deus. Tem seus contatos nas redes sociais? Tem, sim. Falar? O meu Instagram é _Wesley Garcia. E o do pastor Lelis é @pastor Lelis Romão. Não tem segredo. Nossos contatos estão lá para agendas, para cultos cruzadas. Churrasco viagens, também, né? Churrasco, festa, tem que... mocotó, todas essas coisas, irmão. Pode ficar tranquilo. Muqueca, peixe. Pode ficar tranquilo. Agora eu já comi tudo. O que vinde a mim, jamais lançarei fora. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. E vocês também que têm vontade ou que sentiu o desejo de estar aqui conosco, nos procurem. Sim. Né? As portas aqui estão abertas. O podcast passado foi o pastor André Anéas, né? Um homem muito culto, enfim. A igreja é assim. É feita de pessoas cultas, pessoas humildes, mas que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito e o mesmo espírito. Alvo, sim. Né? E verdade. Assim nós caminhamos junto. Porque já existiram barreiras intransponíveis na época, né? Ao ponto de quem fazia teologia era coisa do demônio. Verdade. Ainda existe um pouco, sim, né? Resquícios, sim, né? Sim. Ainda existe um pouco, mas aqui é um bate-papo aberto. Um fala em língua estranha, o outro interpreta, o outro tem dom de profecia, o outro prega. E isso é multiforme graça de Deus, verdade, né? Nas nossas vidas. Glória a Deus. Então, Deus abençoe vocês, navegantes. Muito obrigado por mais um podcast No Caminho. E é no caminho que a gente conversa. Verdade. E trocamos algumas experiências e o Senhor nos fortalece. Tá Glória bom? Uma boa noite e Deus abençoe a todos. Amém. Aí.